Olá, moçada do segundo ano noturno. É o professor Ezequiel postando mais uma aula de Química, dessa vez a terceira, nesse ano de 2021. E na aula passada eu coloquei a vocês o tema Teoria Cinética dos Gases e mostramos que é um fenômeno bem comum que o ar quente sobe enquanto que o ar frio desce. Mostramos que há fatores naturais que interferem na cinética, ou seja, na movimentação dos gases na natureza. Esses fatores são temperatura, pressão e também a umidade. Um gás ideal, nós podemos dizer que são compostos por átomos e moléculas que se movem de acordo com as leis da cinemática, tá? E o comportamento dos gases, ele apresenta partículas distantes umas das outras e somente interagem quando colidem ou se chocam umas com as outras. E as leis dos gases são leis naturais que se estabelecem conforme as variáveis pressão, volume e temperatura, tá? Então, com base nisso, no estudo dessas variáveis, pressão, volume e temperatura, existem os postulados da teoria cinética, que são 4. O primeiro diz que todo gás é formado por moléculas que se encontram em movimento. O segundo, as moléculas somente interagem quando colidem uma com as outras. Terceiro, cada molécula que interage com a parede do recipiente, elas são elásticas. E quarto, por último, as moléculas são partículas infinitamente pequenas. E daí não se fala, por exemplo, em uma molécula de um gás, mas no que é conhecido como número de Avogadro na química, que corresponde a 6,02 elevado à 23ª potência, conforme está no texto que eu passei tanto em Word, PDF e também em imagem do WhatsApp. Bom, as propriedades dessas variáveis, por exemplo, só dando uma noção rápida do que é cada uma delas: pressão é o somatório das forças nas paredes do recipiente, exemplo num pneu de veículo. O volume é o espaço ocupado pelo gás, digamos dentro de um botijão de cozinha, e a temperatura é o estado térmico em que se encontram, tá? Bom, obviamente o gás ele sofre mudanças, inclusive de estado físico. Por exemplo, se você sacudir um garrafão de gás da cozinha, ele sacode como líquido, mas quando você abre a torneira sai apenas gás, não sai líquido. E isso porque ocorrem as mudanças de estado. Se você relembrar um pouquinho, no primeiro ano você foi visto alguma coisa a respeito das mudanças de estado físico. Os estados básicos são o sólido, o líquido e o gasoso, e ocorrem as mudanças de um para o outro. Por exemplo, do sólido para o líquido é a fusão, o contrário, que é do líquido para o sólido, é a solidificação, do líquido para o gasoso é a vaporização, que se dá por pelo menos duas maneiras, que é a ebulição e a evaporação, e retornando do estado gasoso para o líquido, nós temos a liquefação, que é exatamente o que ocorre quando o gás é comprimido dentro de um garrafão e ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Muito bem, dando continuidade a esse tema, nós temos que essas mudanças de estado, relembrando, elas ocorrem de acordo com as variáveis que são pressão, volume e temperatura. Relembre os conceitos de cada um, conforme já mencionamos. Essas mudanças ocorrem envolvidas ou envolvendo um sistema. Mas como eu estou falando em sistema, é bom que a gente tenha uma noção bem aproximada da realidade do que seja sistema, que nada mais é do que o espaço determinado que contém
um gás que está sendo estudado ou investigado, ok? Fazendo experiência usando recipiente com substâncias químicas, nós podemos citar um exemplo de você colocar água mais ácido sulfúrico em um tubo de ensaio ou um copo de vidro, tá? Vai ocorrer uma reação, tá? E esse conjunto, o tubo de ensaio, juntamente com as substâncias que você está fazendo reagir, que é denominado de sistema. Pois bem, esse sistema eles podem ser de 3 tipos: o sistema isolado, o fechado e o aberto. O sistema isolado é o sistema que não permite troca nem de massa, quer dizer, nem de matéria e nem de energia. Já o sistema fechado, por sua vez, é o sistema que permite a troca de massa, mas não permite a troca, não permite a troca de massa, mas permite a troca de energia, ok? Portanto, o fechado é o sistema que não permite troca de massa, quer dizer, matéria não troca, não ocorre troca de matéria, mas ocorre a troca de energia, que pode perder ou ganhar calor. Já o sistema aberto, por sua vez, permite tanto a troca da massa quanto a de energia, ok? Bom, partindo desses conceitos já vistos aí a respeito das variáveis pressão, volume e temperatura, existe um tipo de transformação chamada transformação isotérmica, que o cientista que estudou o tema foi o Robert Boyle, e ele até inclusive estabeleceu o que é conhecido como lei de Boyle, que diz que sob temperatura constante a pressão de um gás varia inversamente proporcional ao seu volume. Veja que envolve as 3 variáveis: temperatura, pressão e volume. Significa que se a temperatura for constante, as outras 2 grandezas, pressão e variáveis e volume, vão variar, isto é, vão mudar. Inversamente, essa expressão inversamente proporcional que está colocada na lei de Boyle significa que, para não esquecer, mantendo a temperatura constante, se reduzir o volume, diminuindo o volume, vai aumentar a pressão. E o contrário também é verdadeiro. Se diminuir a pressão, o volume vai aumentar, ok? Bom, essa lei de Boyle ela é demonstrada através de um gráfico onde aparece uma curva usando-se as variáveis pressão e volume, e essa curva recebe o nome de isoterma, ok? Pois bem, por hoje é só, valeu, tá? Até a nossa próxima aula.